Queridos, qual que é para você? Queria que você pensasse um pouquinho no seguinte: qual que seria para você o maior dos milagres ou das coisas extraordinárias que você vê na Bíblia? Imagine você no lugar de Moisés, o povo com sede, no deserto. E quem já teve o privilégio de conhecer o deserto lá do Sinai, da península do Sinai, sabe o que é deserto. E só tem na frente dele uma pedra. E aí Deus vira para Moisés e diz: Moisés, faça sair água da pedra. O que você faria numa situação dessa? Ou então, se você tivesse com esse mesmo povo e Deus falasse para você: toca no mar vermelho e o mar vai se abrir e o povo vai passar. Ou então, voltando mais atrás, se Deus desse uma ordem aos olhos humanos, aqui eu estou falando aos olhos humanos, uma ordem maluca de construir uma arca aqui nessa praça, dizendo: olha, constrói uma arca aqui nessa praça, porque dentro de algum tempo vai chover tanto que o único lugar de salvação para o povo de Botucatu vai ser entrar na arca nesse lugar aqui. Você faria? Você toparia esse desafio? Teria fé para isso? Os milagres que Jesus fez. Jesus chega no cemitério, manda tirar lá a tampa lá do túmulo. E aí todo mundo diz: mas já tem 4 dias que foi sepultado, já não dá para mexer mais. Não pode tirar, porque ele vai sair dali. E eu fico pensando nesses milagres, nessas coisas extraordinárias. Cego de nascença que vê, volta a enxergar. Paralítico há 38 anos esperando que alguém fizesse alguma coisa, ninguém fez nada. E quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, ele responde outra coisa, mas nem ele acreditava mais que ele poderia vir aquilo. Como que nós lidamos com o sobrenatural? Como que nós lidamos com aquilo que foge daquilo que é objetivo, que nós temos controle? E principalmente, queridos, o Senhor Jesus, ele diz que se nós tivermos fé, do tamanho de que semente? De mostarda. Quem aqui já viu semente de mostarda? Alguém aqui já viu? Algumas pessoas. É semente muito pequena. Muito pequena. Uma semente, para uma semente, a semente de mostarda dá, por exemplo, um grão de arroz. Talvez a gente precise aí 100 sementinhas de mostarda, 200, sei lá, de tão pequena que é. E Jesus diz o seguinte: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de dizer para esse monte: sai daqui e vai para lá, e isso vai acontecer. Qual que é o tamanho da sua fé? Qual que é o tamanho da nossa fé? Você já entrou em crise porque você precisava crer e você não creu? Você precisava crer que Deus faria um milagre, de repente nada daquilo aconteceu, e aí você vira para você mesmo e diz: deve ter sido por causa da falta da minha fé. E Jesus, o texto lá de João, o Evangelho de João, diz que em Nazaré Jesus fez poucos milagres por causa da incredulidade daquele povo, onde habitava a família de Jesus. Falta de fé. Todos nós a temos em abundância. E nós temos consciência de que isso fere profundamente a nossa vida e a nossa comunhão com Deus, e as possibilidades de vermos Deus fazer tanta coisa. Mas talvez você vire e diz: pastor, mas isso aí o senhor está me colocando lá para baixo. Eu achei que eu ia sair daqui assim, com mais fé. O senhor está dizendo que a gente tem uma fé muito pequena.
E eu queria convidar você para abrir João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20. E daí nesse texto nós vamos ver que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos na nossa luta para crermos, para confiarmos. Que nós temos companhia e que Jesus olha para aqueles que reconhecem a falta de fé com graça e com misericórdia, graças a Deus. E nós estamos aí nessa luta para vermos a nossa fé crescendo e para andarmos na vontade de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 em diante, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, vamos ler juntos a resposta de Tomé? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, vamos ler a resposta de Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor nos conhece, sabe o limite da nossa fé e da nossa confiança. Nós somos muito parecidos com Tomé. Queremos primeiro ver para depois crermos. Lutamos com isso constantemente na nossa vida. E nesse momento, ó Pai, a minha oração é que o Senhor use a meditação nesse texto para consolar o nosso coração, mas também para aumentar a nossa fé, para que de fato creiamos naquilo que o Senhor é e em tudo quanto o Senhor faz. Abençoa-nos nesse momento, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Tomé não é um dos discípulos de Jesus que nós encontramos muitas histórias registradas nos evangelhos. João, ele registra Tomé em 3 momentos específicos na história de Jesus. Em João capítulo 11, quando Jesus vai para a Betânia, lá quando Lázaro estava morto, e que Jesus vira para os discípulos e diz: agora nós vamos para Betânia encontrar com Lázaro. Já havia ali aquela murmuração, aquela reclamação dos judeus e a intenção dos judeus em matarem Jesus. E Jesus tinha saído ali da Judeia, distanciado ali da região de Jerusalém, afastando-se desse perigo. Mas quando Jesus diz para os seus discípulos que eles iriam para a Judeia, especificamente para Betânia, que fica muito próximo a Jerusalém, a palavra de Tomé foi a seguinte para Jesus: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos lá também para morrermos com ele. Um discípulo extremamente pessimista. Tá bom, já que não tem outra alternativa, vamos com ele, e aí a gente morre com ele, vai ser o fim de todos nós. No capítulo 14, quando Jesus está falando que ele morreria, que ele voltaria para o Pai, Tomé, ele pergunta para Jesus, ele aparece mais uma vez aqui e diz: nós não sabemos para onde o Senhor vai, mostra-nos o Pai, ou como saber o caminho?
E logo depois nós encontramos a resposta de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa resposta de Jesus, que é tão conhecida e que nós usamos tanto, especialmente para evangelizar, para proclamar que só há salvação em Cristo Jesus, foi resultado de uma pergunta de Tomé. E agora no capítulo 20 nós vemos Tomé novamente. Jesus ressuscitara 7 dias antes, e quando Jesus ressuscitara e Jesus se colocou no meio dos discípulos, diz o texto que Tomé não estava com eles. Quando Tomé volta e se reúne com os discípulos, aqueles discípulos viram para Tomé e dizem: Tomé, você não imagina o que aconteceu aqui. Você não é capaz de imaginar. E eu fico pensando, os discípulos naquela empolgação toda, naquele ânimo todo, e eles viram para Tomé e dizem: Jesus ressuscitou, ele veio aqui. E Tomé vira e diz: vocês são uns trouxas, eu não acredito nisso. Vocês estão vendo fantasma, não é possível que isso aconteça, eu só acredito. E aí ele diz 2 coisas: primeiro, se eu ver; em segundo lugar, se eu tocar. Vocês estão acreditando naquilo que não se deve acreditar, e eu só acredito. E aqui Tomé se coloca até numa posição de superioridade, de crer em determinados fatos apenas com uma comprovação. Eu creio, sim. E a fé aqui, então, ela encontra-se condicionada aos meus próprios sentidos. A questão do ver e do tocar, da experiência, daquilo que é concreto. Não uma fé que é capaz de ver além daquilo que os nossos olhos são capazes de ver. Tudo bem. Não sei qual foi a reação, porque o texto não diz qual foi a reação daqueles discípulos, mas eles vivem nesta semana, uma semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu acredito, Tomé, eu só acredito se eu ver. E eles que estão ali na expectativa do que vai acontecer, do que eles devem fazer, e de repente, no próximo domingo, eis que Jesus aparece no meio deles, novamente. Diz o texto, versículo 26, eles estavam reunidos e outra vez, Jesus se coloca no meio deles e faz aquela saudação, que se torna a saudação tradicional de Jesus, depois da ressurreição: paz seja convosco. E diz que logo em seguida, Jesus, ele se coloca no meio dos discípulos, mas Jesus tem uma conversa particular com Tomé. Assim como quando Jesus vai para a Galileia, no capítulo 21, Jesus tem uma conversa específica com Pedro, pelo fato de Pedro tê-lo negado. Agora a conversa de Jesus é com Tomé. Diz: Tomé, que história que é essa? Você só acredita se você vê? Estou aqui. Você só acredita se você tocar? Vem, pode colocar o dedo. Coloca o dedo também aqui do lado. Veja se sou eu mesmo. E quando Jesus se coloca ali e desafia Tomé, Tomé se prostra diante da presença do Senhor. E a palavra de Tomé para o Senhor é: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. A palavra de Jesus para Tomé é: não sejas incrédulo, mas seja crente. Seja alguém que crê, alguém que confia, alguém que anda pela fé, alguém que vive pela fé. Meus queridos, eis aqui talvez o maior desafio do Evangelho, o maior desafio do cristianismo, o maior desafio para andarmos e para vivermos diante da presença do Senhor. Não há outra possibilidade, de conhecermos a Deus, de sermos conhecidos por Deus, de sermos verdadeiros cristãos, de vivermos uma vida que agrade a Deus, a não ser que nós creiamos.
O cristianismo é baseado na fé, na nossa confiança naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz, naquilo que Deus realiza. E talvez você esteja dizendo aí para o seu próprio coração: poxa, mas eu tenho tantas dúvidas, tem tanta coisa que eu não entendo, tanta coisa que eu não compreendo, tem tanta coisa que eu luto com a minha lógica, com o meu raciocínio, e eu digo: isso aqui não combina, isso aqui não dá certo. Como é que eu fico nessa situação? Queridos, a grande notícia é que Deus sabe disso tudo. Deus sabe das minhas crises, Deus sabe das suas crises, dos momentos que nós dizemos: poxa, minha fé agora está legal, agora eu creio, pode acontecer o que for, que eu estou firme e forte. Mas Deus também sabe da fragilidade da nossa fé. Deus conhece as suas dúvidas, Deus conhece os seus medos e os seus temores pelo fato de não crermos e confiarmos como deveríamos confiar. E eu olho para essa história de Tomé, queridos, e para mim esse encontro de Jesus com Tomé, ele é extremamente consolador e desafiador. Por quê? Pela forma como Jesus lida com Tomé. É interessante que Tomé não é excluído dos 12. Tomé aqui não ouve a palavra de Jesus dizendo: olha, Tomé, sinto muito, mas você não serve. Você fracassou na fé, você não confiou na minha palavra. Quantas vezes eu disse para vocês que eu ressuscitaria? Você errou, Tomé, olha, não dá para você continuar assim. A palavra de Jesus foi desafiadora, mas foi uma palavra consoladora, no sentido de que Tomé continuaria no meio dos discípulos. Mas Jesus ensina algumas coisas para Tomé, e ele nos ensina algumas coisas. O que é que nós aprendemos com essa história aqui? A primeira delas é que Jesus age com misericórdia de nós e nos permite a experiência. Às vezes, para aumentar a nossa fé, e por misericórdia do Senhor, porque conhece o tamanhozinho da nossa fé, que nem do tamanho de um grão de mostarda a nossa fé pode ser comparada. Jesus tem misericórdia e diz para Tomé: Tomé, tudo bem, pode colocar a mão. Tomé, pode colocar o dedo? Vai, coloca, Tomé, experimenta, veja se sou eu mesmo, veja se é carne mesmo, veja se eu estou vivo ou se eu sou apenas um fantasma. Pode experimentar, Tomé, pode tocar em mim. Jesus, por graça e misericórdia, Ele permite que nós passemos por determinadas experiências para que nós possamos caminhar da incredulidade para a fé. Tomé diz: eu só creio se eu ver, eu só creio se eu tocar. E Jesus, de certa forma, se submete a esta limitação de Tomé e diz: tudo bem, Tomé, toca, você já está me vendo, agora toca. Isso fez bem para você, isso aumentou a sua fé, o que que isso causa na sua vida? Aí quando Tomé é impactado com essa presença do Senhor, ele não tem outra alternativa a não ser reconhecer: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. O quebrantamento de um homem que passa da incredulidade para a confiança, da incredulidade, do questionamento para a submissão, do orgulho de eu só creio se eu puder comprovar, se os meus sentimentos, as minhas emoções estiverem sob controle, para alguém que é quebrantado diante da presença do Senhor. Queridos, quantas vezes Deus já fez isso com você e comigo? Quantas vezes nós já fomos testados na nossa fé e fomos reprovados, e depois nos sentimos extremamente envergonhados, porque Deus diz: viu como eu disse para você que você podia confiar? Viu como eu disse que você poderia esperar por mim? Viu como eu disse para você que você poderia descansar no cuidado e na minha provisão para a sua vida?
Quantas vezes na nossa vida, queridos, nós entramos em crise e dissemos para nós mesmos às vezes: Deus, eu não consigo nem mais orar, porque parece que a minha oração não passa aqui do teto, parece que a minha oração não resolve mais nada, parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor nem existe mais. E de repente Deus permite que a gente passe por alguma situação, por alguma experiência, para que nós possamos nos prostrar e dizer: meu Deus, que vergonha, eu deveria ter confiado, eu deveria ter querido mais no Senhor. Agora, queridos, Deus permite que às vezes nós passemos por isso, porque Ele conhece a nossa limitação, e Ele quer nos levar a um caminho de confiança, a um caminho de fé, não sendo incrédulo, como é a palavra usada aqui de Jesus, por Jesus para Tomé, para que nós não sejamos incrédulos, mas que nós sejamos crentes, cheios de confiança naquilo que Deus vai realizar. A segunda lição que nós aprendemos aqui, que eu gostaria de destacar, queridos, a primeira é que Deus permite a experiência para que a nossa fé possa ser aumentada, experimentada, e que nós nos curvemos em santa submissão ao Senhor. O segundo aspecto aqui é que, ainda que o Senhor use de graça para conosco, por causa da limitação da nossa própria fé, Jesus corrige a incredulidade. Jesus, ele trata Tomé com graça, com misericórdia, mas Jesus trata daquela incredulidade de Tomé. Versículo 27, o que nós encontramos aqui na palavra do Senhor Jesus: ponha o dedo, vê as minhas mãos, chega também aqui a mão e ponha do meu lado, não sejas incrédulo, mas seja crente. Não sejas incrédulo, seja crente. Queridos, como nós precisamos vigiar o nosso coração, a nossa mente, para não sermos dominados pelas situações adversas e por aquelas coisas que enfraquecem e fragilizam a nossa fé. Como, queridos, nós precisamos de um exercício contínuo em que os nossos olhos não se desviam de Deus, para que nós sejamos crentes e não incrédulos. Eu fico pensando, queridos, em Abraão, por exemplo, o pai da fé. E eu fico pensando em Abraão pelo menos em 3 circunstâncias distintas. Deus vira para Abraão e vira para ele e diz: Abraão, está legal aqui na casa do seu pai, na casa dos seus parentes, está tudo sob controle, está tudo, olha, bênção pura. Então faz o seguinte: sai daqui e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Você já pensou em colocar a mudança em cima do caminhão e o dono da transportadora, o motorista, dizer: tá bom, nós vamos para onde? Eu falei: não sei, mas me dê um rumo. Tá bom, pega a Castelinho, depois a gente resolve. Aí chega lá na Castelo, no trevo da Castelo, e diz: e agora? Para a direita ou para a esquerda? Não sei, Deus ainda não mostrou. Você teria coragem de fazer uma viagem dessa? Com certeza não. Fazer mudança já é difícil mesmo quando a gente já sabe para onde vai. Imagina sem saber para onde ir. Abraão foi. Eu fico olhando para Abraão, queridos, e Abraão viveu debaixo de uma grande promessa: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Era tudo o que Abraão sonhava, tudo o que ele desejava de Deus. Eu vou te dar um filho. Mas os anos vão se passando. Sara já está velha, talvez lá com seus 80 anos. De repente Sara vira para Abraão e diz: Abraão, olha, meu velho, vai ter jeito? Não vai ter jeito. Olha, faz o seguinte, você também já está velho,
Abraão aí já beirando aí seus 90 anos. Ele diz: olha, pega a empregada. Tem a empregada ali, Agar, olha, vamos usar Agar de barriga de aluguel. E aí se a gente tem um filho, esse filho vai ser meu, vai ser seu, vai ser dela, mas tudo bem, vai ser o seu herdeiro. E Abraão e Sara então tentam dar um jeito em promessas que aos olhos dele não são cumpridas. Mas essa não era a promessa de Deus. Essa não era a palavra de Deus para aquele homem. Quando Abraão tem já quase 100 anos de idade, Deus aparece a Abraão e dizendo: Abraão, lembra que eu fiz uma promessa? E que eu falei para você que você não apenas teria um filho, mas que a sua descendência seria semelhante à quantidade de estrelas nos céus, ou à quantidade de areia na praia. Lembra que eu fiz essa promessa? Deus, 99 anos, o senhor está pensando o quê? No ano que vem, num tempo desse, eu vou voltar e você vai ter um filho. Você vai estar com seu filho. Sara, escondida, ou não apenas escondida, mas do outro lado da tenda, ouve aquela conversa e ela ri. Não tem jeito de levar uma palavra dessa a sério. Eu, 90 anos, ter um filho é brincadeira. No ano seguinte, lá está Abraão com seu filho Isaque. Depois de algum tempo, Isaque já adolescente, já um rapazote, Deus aparece novamente a Abraão e diz: Abraão, sabe o seu filho? Seu único filho, a quem você ama tanto. Eu quero ver quem você ama mais, se você ama a mim, o Deus da promessa, ou a própria promessa. Toma o seu filho, vai para um monte que eu vou te mostrar, e quando chegar nesse monte que eu vou te mostrar, sacrifica o teu filho a mim. Eu acho interessante que diz o texto lá que Abraão, no dia seguinte, logo pela manhã, sem pensar muito, sem questionar muito, ele toma um jumento com a lenha, com fogo, servos ali, o cutelo na mão, pega o seu filho e caminha em direção a um lugar que ele não sabia, mas que Deus já sabia. E quando ele avista o Monte Moriá, o Monte Moriá está localizado em Jerusalém, exatamente no lugar onde hoje tem ali o Domo da Rocha, que é o terceiro lugar mais santo para os muçulmanos, onde fora construído o Templo de Salomão. Ele diz: é lá. Os servos de Abraão ficam para trás e sobe Abraão e Isaque sozinho para aquele lugar. Isaque, que já sabia das coisas, conhecia as coisas, ele diz: meu pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos tudo aqui, mas nós não temos o cordeiro para o sacrifício. Falta o principal. Palavra de Abraão para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. E continuam caminhando. Chegando naquele lugar, Abraão toma o seu filho, coloca sobre o altar, sobre aquela pedra, e no momento em que ele levanta aquele cutelo para sacrificar o seu filho, no último instante, no último momento, ele ouve a voz de Deus: Abraão, eu sei que você me ama mais do que as minhas promessas. Olha para ali, tem o cordeiro, tira o seu filho desse lugar e sacrifica o cordeiro. Queridos, Deus trabalha na nossa vida e às vezes Ele nos testa até o limite, para que a nossa fé cresça, para que nós possamos confiar nele, para que nós possamos crer que Deus proverá tudo quanto for necessário para que as suas promessas sejam cumpridas e para que nós vejamos e experimentemos esse mover de Deus ao nosso redor, cuidando de nós em todo tempo e em todas as coisas. Queridos, muitas vezes nós pensamos que
olhamos apenas para a fragilidade da nossa fé, mas nós precisamos lembrar também da provisão de Deus para fazer com que a nossa fé possa crescer. Mas por fim, queridos, Jesus identifica a verdadeira fé. Jesus nos mostra aqui o maior desafio para a nossa vida nessa caminhada de fé. E no versículo 29, depois dele desafiar Tomé para que ele cresce, para que ele confiasse, Jesus termina esse encontro ali com Tomé, deixando uma mensagem não só para Tomé, mas para todos nós. Porque viste, creste, porque você me tocou, você creu. E aí ele termina dizendo, e essa palavra é para nós todos: bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes, abençoados são aqueles que não condicionaram a sua fé ao fato de tocar em Jesus, ter que ver Jesus e creem. São felizes, são abençoados aqueles que não veem, mas creem. Felizes os que vivem pela fé, porque somente através da fé nós podemos andar em comunhão com Deus e agradar a Deus. Fernando Sabino, escritor brasileiro, conhecido de muitos, ele escreve algumas coisas que relatam e falam a respeito da fé. Um desses textos dele, ele diz: para mim, a fé prevalece sobre a razão, mas não a contraria. O homem só é um ser racional porque tem fé, mesmo quando pensa que não tem. Nesse caso, o que ele não tem é razão. O desafio para caminharmos pela fé, ainda e consciente que a fé deve prevalecer sobre os nossos sentimentos, de que a fé precisa ser comprovada. A fé, queridos, não é um pulo no escuro. A fé é aquela condição em que nós nos aproximamos diante de Deus de mãos vazias, nas quais nós aceitamos as dádivas, as bênçãos, o mover e o agir de Deus sobre a nossa vida. Max Lucado, num dos seus livros, ele diz o seguinte: alimente os seus medos e a sua fé morrerá. Ou então, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. A grande questão, queridos, é o que estamos alimentando, como estamos alimentando a nossa própria alma, o nosso próprio coração. Como estamos tratando da nossa própria confiança no Senhor. Estamos alimentando os nossos medos, os nossos temores, ou estamos alimentando a nossa própria fé? O desafio, queridos, é crermos. O desafio é andarmos pela fé. E eu termino lembrando 3 textos da palavra de Deus. Primeiro deles, Marcos capítulo 9, quando um pai chega diante de Jesus pedindo um milagre para o seu filho. E Jesus vira para ele e diz: olha, se creres, certamente isso vai acontecer. E aquele homem diz faz uma afirmação paradoxal. Ele diz: creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu acredito, queridos, que talvez esse seja o maior desafio para nós. Se Jesus perguntar para nós se nós cremos, eu creio que todos nós vamos dizer: eu creio. Mas por outro lado, nós vamos também ter a mesma palavra daquele homem: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Sabe por quê? Porque viver pela fé, andar pela fé, crer de verdade no Senhor é um grande desafio para nós. A maior arma do diabo é lutar contra a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, e que são tentados a nos levar para longe da vontade e da dependência do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível
agradar a Deus. Queridos, muito mais do que, por exemplo, eu vou usar a questão do dízimo como ilustração. Se nós queremos agradar a Deus, a gente pode dizer, poxa, hoje eu vou fazer uma oferta de 10 milhões para a igreja, Deus vai ficar contente comigo? Talvez não. Sabe por quê? Porque lá em Marcos 2, por exemplo, Jesus estava ao lado observando as pessoas entregando as suas ofertas no gasofilácio. E ele chama a atenção dos discípulos dizendo, está vendo aqueles homens, o quanto eles entregaram? Mas viram aquela mulher viúva, entregou 2 moedas, 2 pequenas moedas. O que seria, como ilustração na nossa moeda hoje, não vou nem falar 1 centavo, vou usar porque a gente já não encontra mais moeda de 1 centavo. Seriam 2 moedas de 5 centavos. Aquela mulher entregou 10 centavos. Ela deu mais do que todos os outros. Mais do que todos os outros. Por quê? Por uma razão muito simples. Ela não deu do que sobrava. Ela deu tudo porque ela confiava. O que agradava ao Senhor naquele momento não era o quanto era entregue, mas a atitude de confiança e de fé daquela mulher. Ela deu tudo, ela confiou tudo, ela entregou a sua própria vida nas mãos do Senhor. Quer agradar ao Senhor, quer viver uma vida agradável a Deus? Creia, confie. Hebreus também, capítulo 10, versículo 38. A grande afirmação que moveu os reformadores: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Não são obras, não é caridade, não são boas atitudes, bom comportamento. O princípio de todas as coisas: o homem de Deus viverá por fé. O homem de Deus viverá por fé. Eu termino fazendo 2 citações. A primeira delas de Spurgeon, o príncipe dos pregadores. A nossa vida não deve ser caracterizada por inquietações que geram ansiedades, mas a nossa vida deve ser caracterizada pela fé que produz felicidade. A fé daqueles que andam com Deus, que caminham com Deus, deve ser caracterizada não pelas inquietações que geram ansiedade, mas pela fé que produz felicidade. A alegria que vem do Senhor, a paz que o mundo não dá, mas que o Senhor Jesus dá, quando nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação, por causa do mover de Deus na nossa própria vida. E Philip Yancey, um homem que trabalha muito nos dias de hoje, escrevendo textos que são desafiadores para nós. Um homem, uma pessoa que tem fé, organiza sua vida em torno de uma perspectiva comum de confiança e não de medo. O homem de Deus, a mulher de Deus, organiza sua vida em torno de uma perspectiva comum de confiança e não de medo. Tomé, não duvide, creia. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Eu queria, queridos, com essa palavra, fazer com que nós voltemos para casa, desafiados a crermos mais, a esperarmos mais, a dependermos mais. Saber voltar para nossa casa e ainda que a gente diga, olha, eu não sei como, mas voltar para casa e dizer, eu posso descansar em paz. Usando a palavra do salmista lá no Salmo 3 e no Salmo 4, eu posso deitar, eu posso dormir, e eu sei que eu vou acordar amanhã, tranquilo, seguro, porque o Senhor cuida de mim.
Eu sei que eu posso confiar e eu posso crer num Deus que age, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não toco, mesmo quando eu não experimento. Eu sei que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Queridos, e para nós fica esse desafio: organizarmos a nossa vida em termos da nossa confiança no Senhor. Bem-aventurados os que não veem, mas creem. Não seja incrédulo, mas seja crente. Seja crente, confie. Contra toda esperança, confie sempre, dependa sempre do Senhor. Queria que nós orássemos para terminarmos já o nosso culto. E eu quero orar, queridos, em primeiro lugar, para que Deus nos abençoe de tal forma para que a nossa fé possa ser aumentada. E que essa seja a sua oração. A oração aí do seu coração: Deus, aumenta a minha fé. Deus, nesses momentos em que eu sou levado a não crer, me ajude a crer. Me ajude a andar com confiança, a ser um homem de fé, um homem que depende do Senhor. A minha oração principal tem a ver com isso, queridos. Para que Deus cuide do nosso coração e da nossa alma, para que Deus aumente a nossa fé e a nossa confiança. E eu queria que aqueles que quiserem e se colocarem aqui junto comigo, dizer: Deus, aumenta a minha fé, a minha confiança, podem se juntar a mim aqui, porque essa é a minha oração para mim mesmo. Antes de orar por vocês, eu oro por mim. E orem por mim, para que o pastor de vocês seja um homem que confia, que depende, que espera, que descansa no Senhor. Eu quero orar também pela Marina. Cadê a Marina? Está ali, vem aqui, Marina. A Marina está quase de mudança. O João daquele tamanhozinho, o coração dele está desse tamanhozinho, né? Marina vai ficar em um tempo fora, no Canadá, Vancouver, a melhor cidade no mundo para viver. São dados oficiais da ONU e de tantos outros lugares que pesquisam qualidades de lugares para viver. Vancouver é considerado a melhor cidade para se viver. Então a cidade você escolheu bem, né? E a Marina vai ficar um tempo lá fora estudando, entre 6 meses e 1 ano, ainda algumas coisas por definir, e nós queremos orar pela Marina, pedindo para que Deus a abençoe. Eu queria convidar os irmãos para ficarem em pé. Se alguém quiser vir aqui na frente, é o segundo convite, não é nem convite, é só oportunidade, né? Alguns se sentem bem fazendo isso. Se alguém quiser vir aqui para nós orarmos juntos, dizendo: Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, podem vir, eu quero orar com você, para juntos pedirmos: Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança. E nós vamos orar, pedindo para que Deus faça isso no nosso coração, na nossa vida, aumentando essa nossa dependência do Senhor. Logo depois da oração, ainda em pé, nós vamos ouvir o grupo cantando a última música, e logo depois eu impetro a bênção sobre toda a igreja. Vamos orar, vamos então buscar ao Senhor. Ó Deus amado, no nome de Jesus, nós somos agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui nessa noite para te adorar, para te bendizer, para te glorificar, porque reconhecemos de que não há absolutamente ninguém a não ser o Senhor mesmo, digno de adoração, de culto e de louvor. Portanto, nos humilhamos e nos prostramos diante do Senhor, oferecendo o nosso melhor nesse culto, ainda que com tanta simplicidade, com tantas limitações. Oferecemos aquilo que de melhor nós podemos oferecer ao Senhor nessa noite. E o nosso desejo é que esse culto tenha sido, esteja sendo agradável ao Senhor. Nos apresentamos diante da Tua presença também, ó Deus, diante do desafio de vivermos uma vida de fé, de confiança, de dependência, e conhecemos a nós mesmos, e reconhecemos, ó Deus, os nossos limites. Reconhecemos, ó Deus, que temos muito mais facilidade em vivermos confiados nos nossos próprios recursos. Quando temos dinheiro, nos sentimos tão tranquilos, tão sob controle. Quando temos saúde, nos achamos, ó Deus, tão fortes, tão poderosos. Quando temos
controle de determinadas situações, achamos, ó Deus, que podemos todas as coisas, mas basta um sopro, uma tempestade, um apagar de luz, o trincar de um osso, o mexer com a alma, e nós esmoronamos, caímos, enfraquecemos, nos tornamos tão frágeis, tão limitados. E aí temos aquela atitude como Tomé muitas vezes: ó Deus, só cremos se nós irmos o Senhor fazer, agir, realizar. E nós queremos, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor por quantas vezes nós somos extremamente fracos na nossa fé e não cremos, fomos incrédulos de verdade. Mas a nossa oração nesse momento, ó Deus, é: aumenta a nossa fé. Toma a nossa incredulidade nas tuas mãos e transforme, ó Deus, em grandes convicções do mover do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Ó Deus, que cada um de nós possamos caminhar dia a dia nessa certeza de que o Senhor cuida da nossa vida, que o Senhor está no controle da nossa história, de tudo que somos, de tudo que fazemos, de cada momento, e que o dia de amanhã já está debaixo do teu controle. E nós queremos descansar no Senhor, nós queremos descansar, queremos esperar no Senhor, crendo que o Senhor é o provedor de todas as coisas. Quero colocar, ó Deus, a vida desses irmãos que estão aqui diante do Senhor, para que o Senhor mesmo cuide do coração deles. Aumenta a fé desses amados, aquilo que os incomoda, aquilo que traz angústia para a alma, ó Deus, no nome de Jesus, cuida deles, para que eles possam confiar no Senhor cada vez mais. Supra as suas necessidades, quaisquer que sejam elas, mas acima de tudo as necessidades da alma, do espírito, da comunhão com o Senhor. E agora, ó Deus, como igreja, nós queremos te bendizer e agradecer pela vida da Marina. Agradecer, ó Deus, por quem ela é, pelas oportunidades que o Senhor já lhe concedeu, por essa nova oportunidade. E clamar, ó Deus, que a companhia do Senhor, que a bênção do Senhor repouse sobre ela onde quer que ela for, em todo tempo que ela estiver longe aqui de Botucatu, longe dos seus pais, longe daquilo que aos nossos olhos traz segurança. E nós te pedimos, cerque a Marina por todos os lados com os teus anjos, que o Senhor mesmo a acompanhe na saída, na volta, que esse tempo que ela estiver lá em Vancouver, ó Deus, seja tempo de alegria, de paz, de crescimento na fé, tempo, ó Deus, de comunhão com o Senhor, de dependência no Senhor, que o Senhor conceda a ela grandes e alegres experiências na sua vida, de tal forma que quando ela voltar, ela possa compartilhar as grandes ações do Senhor em favor dela, que o Senhor a leve e a traga em paz e em segurança. Sustenta a nossa vida, nos ajude, ó Deus, a caminharmos no centro da Tua vontade e nos conceda uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Grupo, os irmãos podem se assentar, o grupo vai cantar e logo depois nós impetramos a bênção sobre a igreja. Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe.
e guarde em paz também. Queridos, que a graça do Senhor, que o amor do nosso Deus, o nosso Pai, que o consolo, a bênção, a direção, o sustento, a provisão do Deus eterno repouse sobre você, sobre a sua casa em todo o tempo e durante todos os dias da sua vida, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, algumas coisas aqui que eu quero ser bem objetivo. Próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, nós estaremos recebendo aqui 3 professores lá do Instituto Bíblico em Patrocínio, para fazer um workshop sobre música na nossa igreja. O workshop vai acontecer aqui, mas é um evento para o presbitério, para todas as igrejas aqui da nossa região. Inclusive, pessoas de outras igrejas têm procurado para participar. E nós gostaríamos que, prioritariamente, a nossa igreja aproveitasse essa oportunidade. Então, eu queria desafiá-lo a fazer a inscrição com a Cristina, ali na saída, na hora que nós encerrarmos aqui. Então, faça lá a sua inscrição para que você possa participar, e tem lá as opções de seminários que você pode participar. Quarta-feira nós temos célula dos jovens. Outra coisa, Edileia está com material para entregar para os alunos dela da escola dominical. Então, quem quiser pode procurar Edileia aqui para pegar o material de escola dominical. O nosso presbitério providenciou Cada Dia Família, aquele livretinho com 30 mensagens para o mês, e se alguém quiser adquirir, os Cada Dias estão com o Paulinho, né? Nós estamos repassando o preço que o presbitério paga, que nós vamos ter que pagar, que é R$ 1,30 por livreto. Então, aqueles que quiserem comprar 10, 20, 30, 40, 100, podem pegar com o Paulinho. Nós estamos com uma quantidade aí, eu acho que 600, 800, alguma coisa assim, e se acabar nós temos como conseguir mais. Mas se alguém quiser usar esse livreto como evangelismo, por favor, faça isso e procure o Paulinho. O que vai acontecer dia 3 de maio? O que vai acontecer dia 3 de maio? Alguém lembra? Os homens dessa igreja sabem. E nós queremos fazer um convite para as mulheres. Guilherme, solta aí. O Guilherme colocou aí, ó. O que eles são capazes de fazer por elas. Vocês sabem o que um homem é capaz de fazer por uma mulher? Algumas sabem, outras não, né? Então nós estamos fazendo um convite no 2º domingo de maio, ao Dia das Mães. E nós estamos convidando as mulheres, aí nós não estamos convidando as mães, estamos convidando as mulheres da nossa igreja para um jantar, dia 3 de maio, sexta-feira à noite, tá? Às 20 horas aqui mesmo na igreja. Daí, queridos, eu preciso que as mulheres, domingo passado, lembram que nós tivemos uma reuniãozinha dos homens, depois do culto? Foi para tratar disso, tá? As mulheres ficaram curiosas, pastor agora vai puxar a orelha dos homens, né? Não teve nada disso. Mas eu preciso, tanto das mulheres, quanto dos homens, que vão participar. O Vitor e o Teita, o Vitinho e o Teita estão ali com a prancheta, para os homens e para as mulheres que vão participar e para os homens que vão trabalhar, deixar ali o seu nome, o seu e-mail ou telefone,
Só isso. Não precisa pagar nada, não precisa de dinheiro, não precisa nada disso. Comida vai cair do céu, podem ficar tranquilos, tá certo? Pela fé vai ter dinheiro para a gente comprar comida, tá certo? Mas, queridos, olha, especialmente mulheres, é um convite que nós queremos fazer para vocês. Dia 3, todas as mulheres da igreja. Ah, mas eu sou adolescente. Tem problema, para você é mulher, é um convite para todas, tá certo? Então, dia 3 de maio nós teremos esse jantar, e a única coisa que nós estamos pedindo é que você dê o seu nome ali, nós precisamos disso para saber exatamente o que nós vamos preparar. E ó, vai ser um negócio joia, pode acreditar nisso. Pela fé vai ser muito bom, tá certo? Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, especialmente quem nos visita, e a minha palavra é, para quem é da igreja, abrace, dê aquele sorriso bonito que eu sei que você tem, e nós temos ali o nosso cafezinho, suco, não vá embora sem abraçar pelo menos quantas pessoas? Pelo menos 5, sair com menos de 5 abraços aqui, leva multa. E aí nós vamos fazer o jantar em cima das multas aí da falta de abraço, tá certo? Deus abençoe, queridos, tenham todos uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus.